Bom dia, queridos alunos. Dando início ao nosso terceiro bimestre, certo? Vamos dar prosseguimento ao estudo da elétrica, né? Lei de Coulomb, focado na parte de força elétrica, interação entre as cargas que gera uma força elétrica, tá bom? Então, beleza. Nós sabemos que cargas opostas, elas vão se atrair, e cargas iguais, elas vão se repelir, certo? Nós já vimos, já comentamos sobre isso. Só que essa atração e essa repulsão, ela gera uma força, chamada força elétrica, tá? Então, só para a gente lembrar, cargas, né, de naturezas diferentes, né, opostas, vão sempre se atrair. Então, eu vou ter força de atração entre elas. Eu vou ter uma força de atração entre elas. Já quando eu tenho cargas de naturezas diferentes, eu vou ter uma repulsão entre elas. Seja elas negativo com negativo ou positivo com positivo. Se ela tiver a mesma quantidade de carga, não há problema, não há diferença, né, nessa força de repulsão, tá? Deixa eu só pegar o apontador aqui para a gente poder prosseguir. Beleza. Considerando dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 e separados por uma distância D, lembrando aqui, já vou logo falar, mas vou falar bastante sobre isso. Essa distância D aqui tem que ser em metros. Se tiver em centímetros, nós vamos passar para metros, tá? Porque a fórmula não comporta em centímetros, mesmo por causa da constante elétrica que nós vamos ver mais à frente. Quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância D, podemos representá-las por pontos chamados cargas elétricas pontiformes, certo? Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica, uma força F, entre elas, né? A intensidade dF diminui à medida que se aumenta a distância de separação D. Então, quanto mais eu vou aumentando essa distância, menor será a força. A direção F, a direção da força, é a direção da reta que une os corpos. Sentido da força elétrica. Olha lá. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, mesmo sinal, as forças elétricas serão de repulsão. Então, ó, tenho aí, ó, dois exemplos, tá? O exemplo aqui, o desenho, eu tenho duas cargas positivas, então eu tenho uma força F e uma menos F. O negativo aqui, pessoal, é só para indicar sentido contrário, tá? A intensidade das duas forças é sempre a mesma. Quando eu tenho ela negativa, ó, menos F e F, tá? Sentidos opostos também, tá? Eles vão sempre se repudiar. Já quando eu tenho, se os corpos forem eletrizados de cargas elétricas de sinais contrários, positivo e negativo, no caso, né? A força elétrica é atração. Então, ó, eu tenho aqui, ó, força F e força menos F. Observa que o menos F também é para a indicação de direção, tá? Eu tenho, ó, indo em direção do outro, então estão se atraindo. Coulomb constatou que, vamos lá na definição de Coulomb, ele fala o seguinte: o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, o Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos módulos. Então, se for positivo ou negativo, não faz diferença. Carga positiva ou carga negativa não vai fazer diferença ali para gente. Ele vai sempre entrar em módulo. Lembrando que carga positiva ou negativa tem a ver com negativo, sobra de elétrons. Positivo, falta de elétrons. Das duas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre elas.
Então, ó, olha que bonitinho. Como é que surge a fórmula, tá? Então, eu tenho aqui a força de interação, a distância, ó, força elétrica. Olha aqui, esta é a fórmula da força elétrica. Força elétrica é igual ao K. Esse K é uma constante elétrica no vácuo. Q1 é a carga 1, Q2 a carga 2, dividido pela distância ao quadrado, tá? Cargas em coulomb, distância em metros. Observa que a distância é ao quadrado. Então vamos lá. Estou voltando para vocês aqui, ó. Onde F é força elétrica, Q1 e Q2 são as cargas elétricas pontiformes, D é a distância entre as cargas e K é a constante elétrica no meio. No caso, a gente vai trabalhar no vácuo. Então, Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E aqui eu explico por quê, né? O motivo. Vou pegar aqui, ó, uma caneta aqui, ó. Este é o motivo da distância só poder ser em metros. Porque a constante elétrica, ela é em metros, certo? Lembrando que a unidade da força é em Newton, a mesma que nós aprendemos lá na física do primeiro ano. Força, né? De força, leis de Newton. Tá? Então a constante elétrica que nós vamos utilizar, que é a constante elétrica no vácuo, tá lá. O valor da constante denominada constante eletrostática, né? Depende do meio que a carga se encontra. Essa constante K é definida no SI, né? Constante elétrica no vácuo, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metros ao quadrado por coulomb ao quadrado. Lembrando que isso aqui é a unidade. O valor a ser que nós vamos usar para cálculo é 9 vezes 10 a nona. Não é difícil. Parece ser difícil, mas não é. É bem tranquilo fazer essas contas. Tá bom? Beleza. Novamente, eu estou dividindo o vídeo em dois. Um vídeo explicativo, tá? Que eu explico o conteúdo. E vai ter um outro vídeo, que é o vídeo só dos exemplos. Vou fazer 3 exemplos nessa vez, tá bom? E aí nós vamos, não deixe de assistir o vídeo dos exemplos, né, de força elétrica, para poder entender. Nós vimos a parte conceitual e o vídeo, né, dos exemplos é a parte prática, das forças, das interações das forças elétricas, tá bom? No mais, fiquem com Deus e até a próxima semana.